Quais são os planos do Flamengo para a mais jovem revelação do clube, o garoto Vitor Hugo, talvez a melhor atuação de um jogador do Flamengo em muito tempo. Esse garoto fez contra o Corinthians, fez gol, deu passe, acabou com o meio-campo, controlou a velocidade do jogo e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu conversei com algumas pessoas das categorias de base que já conhecem o jogador há mais tempo e peguei algumas informações. Vou falar também sobre o plano de carreira dele, a ideia que o Flamengo tem para o garoto. Vou falar sobre como está o contrato dele. Você já viu na capa do vídeo aí, mais de R$500 milhão é a multa rescisória do jogador, então vai ter tempo de contrato. Tudo isso no vídeo de agora, então já deixa seu like. Primeiro, saudações rubro-negras, meu nome é Vinícius Gaspar, se você não me conhece ainda. Se já conhece, já deixa seu like, não me conhece, deixa o like também para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal, é muito importante, é chato, né, ficar mendigando isso, todo vídeo é esse negócio, mas não tem jeito, o algoritmo do YouTube pede que a gente faça isso. Quando você deixa seu like, quando você deixa um comentário aqui, quando você se inscreve, você está mostrando que o conteúdo é bom, você está dando uma força para um rubro-negro que está fazendo o canal crescer aí, estamos chegando a 10 mil. Vamos para as informações que eu tenho certeza que você não está aqui para a conversa fiada. Primeira coisa, o Flamengo foi muito inteligente na renovação do contrato desse jogador. Diferente de outros jogadores aí que o Flamengo teve dificuldades para renovar e acabou renovando não tão positivamente, tendo que barganhar um pouco no negócio, tendo que dar percentual para jogador, tendo que negociar um salário mais alto do que deveria. Enfim, com o Vitor Hugo o Flamengo foi bem por quê? Porque quando ele começou a ser utilizado com mais frequência pelo técnico português ainda, o Paulo Sousa, foi o Paulo Sousa que deu as primeiras oportunidades a esse garoto no time do Flamengo. Aliás, o Paulo Sousa, nisso aí, se tem uma coisa que ele foi bem, foi nisso. Ele começou a trazer alguns jogadores que não estavam na primeira fila, nas primeiras posições da fila da base do Flamengo. Por exemplo, o Lázaro era um jogador que estava meio encostado e o Lázaro começou a ter oportunidades e aproveitou bem algumas das oportunidades, apesar de agora ele ter ido um pouco para o final da fila. Acho que ele vai ter dificuldade em jogar nesse Flamengo, mas jogou aí na última partida contra o Avaí, jogou bem. Bom, eu citei a partida que o Vitor Hugo fez gol, acabou com o jogo que foi Corinthians, perdão, Avaí, citei o nome errado, mas aqui você sabe que a gente faz ao vivo, não tem tanta edição, então não vamos cortar. Bom, a partida que o Vitor Hugo acabou com o jogo foi contra o Avaí, mas ele jogou também muito bem contra o Corinthians. Naquela partida que o Flamengo perdeu por 1-0 com um gol contra do Rodinei, o Vitor Hugo faz uma boa partida, ele controla bem o meio-campo na casa do adversário. Então esse garoto tem muita personalidade e a gente vai dar algumas informações. Então quando o Paulo Sousa começa a utilizar o Vitor Hugo, o Flamengo procura isso lá em junho para julho, procura o staff do jogador, procura o jogador, a família. Ele é um garoto muita família, tem muitas fotos com a mãe. Esses dias foi mãe dele, ele postou, foi aniversário da mãe dele, ele postou. Então é um jogador muito centrado, um garoto muito centrado. E aí o Flamengo procura a família, procura o staff do jogador, procura ele próprio, oferece uma grande renovação. E ele tem contrato com o Flamengo agora até 2027, com um salário justo, não é exorbitante. Eu prefiro não falar o salário dele agora, ele é um garoto ainda jovem, então quando você fala o salário lá do Vidal, quando você fala, aí todo mundo já sabe que esse cara ganha uma fortuna. Agora o Vitor Hugo ainda está começando o primeiro contato, ainda mora lá no bairro que ele veio, então é melhor a gente não ficar entrando nesses detalhes. Bom, o Vitor Hugo faz um bom contrato com o Flamengo até 2027. O clube aposta muito no jogador, 2027 é um contrato longo e o clube se protege bastante. A multa dele, para vocês terem uma ideia, se algum clube quiser chegar aqui, não negociar com o Flamengo, comprar o jogador direto, vai ter que desembolsar algo em torno de 547 milhões de reais. É isso, é claro que a variação do câmbio faz muita diferença, as negociações são euro, dólar, mas então estou trazendo para o câmbio de hoje 547 milhões de reais. É o que o Vitor Hugo, algum time teria que desembolsar para tirar o Vitor Hugo do Flamengo hoje, sem negociar com o Clube Carioca. Vinícius, é isso que vai acontecer? Ele vai ser comprado pela multa? Muito provavelmente não. Nós já tivemos alguns casos aí de jovens revelados no Flamengo, mas muito provavelmente não. Então quer dizer, Vinícius, que o Flamengo já está pensando em negociar o atleta? Não, não é isso que eu estou dizendo. A ideia é que o Flamengo comece a pegar alguns desses grandes jovens talentos e utilizar no seu time principal, coisa que ainda não conseguiu fazer, justamente porque ainda não estava em um momento financeiro tão
qualificado, tão calmo. O Flamengo ainda precisava muito de fazer as vendas para executar a compra de jogadores, para conseguir pagar grandes salários. Se a gente for lembrar, lá em 2018 para 2019, o Flamengo precisou vender Paquetá, precisou vender Vinícius Júnior para conseguir fazer os negócios que fez na janela de 2019, que transformou aquele time que até então era um time razoavelmente comum, um bom elenco, no elenco que fez o que fez aí na temporada mais vitoriosa do clube nos últimos anos. Bom, então o Flamengo ainda precisava fazer isso. A ideia agora dentro do clube é que isso não é mais tão necessário como já foi um dia. Pode ser que o Flamengo... pode ser não. A matemática mostra que o Flamengo agora pode se dar ao luxo de usufruir dos seus jovens da base. Significa que esse garoto vai ser titular por agora? Não, mas se a gente for olhar a composição hoje do meio-campo do Flamengo, alguns jogadores não terão longa duração no clube. Então, se você for ver, por exemplo, o Vidal, que tem 37 anos, é um jogador que daqui a 2 anos ele já não vai estar mais em condição, muito provavelmente pela idade avançada. E nesse tempo, o Vitor Hugo também vai ter muitas oportunidades de jogar. Isso a gente não tem como fugir. Por quê? Porque o Flamengo hoje tem um calendário muito apertado. A sensação que eu tenho e que muitas pessoas do clube têm também é que se o elenco estivesse desde o começo do campeonato com essa força que está agora, o Flamengo poderia sim ter a sua maior temporada na história. O Flamengo poderia brigar para ganhar verdadeiramente tanto o Campeonato Brasileiro, quanto Copa do Brasil, quanto Libertadores. Vinícius, significa que não dá para fazer isso esse ano? Para mim dá, o Flamengo está a 9 pontos, é uma distância muito grande do Palmeiras, e aí a gente acaba tendo que depender de muitas coisas acontecerem, de repente do que vai acontecer lá na Libertadores entre Palmeiras e Atlético, quanto de tempo o Palmeiras vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro, ou se vai... se for eliminado para o Atlético, por exemplo, o Palmeiras vai ter uma única competição para disputar, que é esse Campeonato Brasileiro, que já está 9 pontos à frente do Flamengo. Então, sim, a sensação é que o Flamengo vai permanecer com o jogador durante bastante tempo, tentar aproveitá-lo aí mais 3, 4 anos na sua equipe principal e não fazer uma venda rápida e não... já colocar o jogador na vitrine do mercado europeu. Sondagens não vão faltar, é lógico, muita gente já percebeu. E aí você pode perguntar, mas Vinícius, muitos jogadores jovens tinham mais fama na base, mais gente interessada, já Real Madrid falando, em Matheus França, falando em outros. De onde surgiu o Vitor Hugo que a gente não estava sabendo, o nome dele não era ventilado, a gente só foi saber mesmo quando o Paulo Souza o chamou para a equipe principal. Bom, Vitor Hugo tem uma peculiaridade, ele saiu direto do Sub-17 para o time principal. Em 2021 ele era titular de um Flamengo que venceu tudo, passou o carro nas competições, venceu quase tudo que disputou, e ele era um desses jogadores, jogador que atuava pela meia, atuava no ataque, e agora vem fazendo uma função até mais recuada aí no time principal do clube. Então, foi um jogador que não teve passagem nenhuma por Sub-20, não participou das competições mais importantes do Sub-20 do Flamengo e já saiu desse Sub-17 super vencedor para o time principal, para ir para os treinamentos do time principal. Não deu tempo da mídia que é especializada nesse tipo de competição de base conhecer de fato o jogador e da torcida entender o potencial que ele tinha e para onde ele caminharia. A gente ouvia falar muito mais do Daniel Cabral, ouvia falar do próprio Matheus, enfim, a gente ouvia de outros jogadores porque esses tiveram mais tempo na base, disputaram competições importantes e aí já se foi mais comentado, outros clubes da Europa já viram. O Vitor Hugo pulou esse caminho e quando a gente vê ele em campo, vê uma maturidade incrível, ver um jogador já fisicamente mais forte, nem parece um jogador que acabou de sair da base. Então, acho que o Vitor Hugo tem um futuro muito bom no Flamengo, ele não vai ser titular, não deve ser titular o ano que vem, por exemplo, acho que essas coisas vão acontecendo gradualmente, mas é um jogador muito confiável para a gente começar a sonhar não só em ganhar uma grande competição no ano, ou duas, ganhar todas as competições que disputar. O Flamengo tem que começar o Campeonato Brasileiro muito forte, tem que ter duas equipes mesmo para conseguir revezar uma enquanto vai disputar a Libertadores, enquanto vai disputar a Copa do Brasil. A gente sabe que os jogos são muito próximos um do outro, acabou de jogar contra o Avaí, já vai jogar contra o Corinthians, depois já tem partida do Brasileiro, então as competições são muito apertadas, a gente precisa de atletas confiáveis e esse Vitor Hugo pode ser um que vai entrando aos poucos até um momento em que ele já esteja maduro e assuma a titularidade aí do Flamengo. Então, eu tenho
boas expectativas para esse jogador no clube. Acho que o clube está acertado se permanecer com o atleta. Acho que não pode vender por qualquer valor. Acho que ele tem um futuro. Acho que ele tem mais futuro até do que, por exemplo, um jogador que eu sou um grande fã, que é o João Gomes. Acho que ele pode ser vendido mais caro no futuro e dar mais retorno ainda dentro de campo. Quero a opinião de vocês. É melhor o Flamengo vender por 30 milhões de euros uma possível negociação ou tentar permanecer com esse atleta para o futuro do clube aí? Quero a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário, já se inscreve no canal. Aciona o sininho, vai. Aciona o sininho que aí você recebe em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Deixa seu like, que aí você faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Você está ajudando um rubro-negro aqui. Mengo é paixão. Valeu!